Glória a Deus. Vamos à palavra nessa noite. Queria convidar você a ter o privilégio de abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 42. Quem acredita que a palavra de Deus se cumpre? Diga amém. Você acredita que a palavra de Deus se cumpre? Sim. A palavra de Deus, ela se cumpre hoje, tá bom? Isaías 42, versículo número 1. Quem encontrou, diga amém. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Diga amém. Profecia estabelecida por Isaías por volta de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E eu queria dizer para você que Deus, ele continua sendo o mesmo ainda hoje. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele fala na sua palavra, ele realiza. Deus, ele não mente. Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que ele fez no passado e continuar fazendo ainda hoje. Em Hebreus 13 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você pode dizer amém para isso? Essa palavra, ela se cumpre em Mateus capítulo 12. Vai lá para Mateus capítulo 12, versículo 15. Mateus 12, 15. Agora Novo Testamento. Vamos ver uma profecia cumprida na Bíblia. 12, 15. Mateus 12, 15 diz: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz, não esmagará a cana, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencer o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Diga amém. O nosso Deus, ele cumpre a sua palavra, ele continua trabalhando, ele continua agindo, ele continua sendo aquele que faz com que as pedras sejam removidas. Uma vez um homem morreu, e depois de 4 dias, Jesus foi lá no túmulo dele e mandou que tirassem as pedras, e ele disse: sai para fora, Lázaro. E aquele homem que estava morto há 4 dias, ele saiu, não sei se andando, mas ele saiu do túmulo que ele estava, e ele estava vivo. Amém? Diga assim: Deus ainda remove pedras. Diga assim: Deus ainda faz milagres. Agora, durante muito tempo, essa palavra, o versículo 20, sempre me chamou muita atenção. O versículo 20, ele diz, falando de Jesus: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A palavra torcida aí, entenda pavio, ok? Entenda pavio, sim? Vou repetir: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Eu acredito que Jesus, ele, nesse momento, ele reconhece a fragilidade da natureza humana. Jesus, ele sabe da nossa fragilidade. Jesus conhece a sua fragilidade. E é interessante porque ele sempre tratou as pessoas com tanta gentileza, não é assim? Jesus, ele tratou as pessoas com tanta gentileza. Sempre você não vê Jesus, ele julgando e condenando as pessoas. Eles chegaram diante dele, receberam uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Aqui, no contexto aqui de Mateus capítulo 12, muitas curas,
tratou das pessoas da multidão, porque eram pessoas muito feridas. Jesus, ele encontra um grupo de pessoas extremamente ferido. Essas pessoas sofreram durante muito tempo nas mãos de líderes religiosos que lhes impunham um jugo, um peso, sem que eles mesmos conseguissem cumprir. Você entende isso? Havia um grupo de pessoas ali, fariseus, mestres da lei, e eles cobravam do povo de uma maneira muito grave, muito dura, sem eles mesmos fazerem tudo aquilo que eles cobravam. Era uma vida de aparência, era uma religião que simplesmente estava ali dominada por uma tradição, por uma maneira de ser, que ao invés de cuidar das pessoas, oprimia. Mas oprimia e oprimia muito. Quando Jesus veio à terra, em Israel, primeiro, preste bem atenção, Israel era dominado pelos romanos. Então ele já sofria uma dominação terrível. O povo judeu vinha de uma sequência de quedas. Eles eram subjugados, maltratados, eles eram feridos mesmo, eles não tinham direito a nada. A única coisa que eles tinham direito era de cultuar o Deus deles, que era único, era o único povo que acreditava no único Deus. Eles tinham esse direito, mais nada. Não tinha direito político, não tinha direito militar, não tinha direito de escolha, não tinha direito de nada, inclusive tinha que pagar altos impostos. O povo era sofrido. E além disso, ainda tinha o fato de eles viverem sobrecarregados e afligidos pelo peso das autoridades do sistema religioso judaico. O povo sofria muito. Entenda, o povo de Israel é uma bênção. A nação de Israel é uma bênção. Neste momento, eles estavam debaixo de um juízo de Deus. Amém, queridos? Agora, interessante, porque Jesus chega no pior momento da história de Israel. Ele chega, o Salvador, o Messias, ele chega no pior momento da história daquele povo, de dureza, de subjugação, de aflição. E ainda ele vive, porque ele sabia que a coisa ia se dar dessa maneira, Jesus, ele cumpre uma profecia. Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Pastor, o que é isso? Explicando, cana quebrada. Na beira do rio Jordão, crescem umas canas, ou seja, é uma espécie de um capim, e ele é grossinho, ele é fininho, ele é oco por dentro. E ali passa seiva, ali é uma planta bonita até de se ver. Na beira do Mar da Galileia, não tem, porque ali é água salgada, é água doce, mas é um outro tipo de água, é um outro tipo de vegetação, ecossistema, biodiversidade. Então, mas na beira do Jordão você tem, você tem aquelas canas, e elas são bonitinhas, que quando o vento dá, elas ficam balançando. Quando resseca aquela cana, ela não serve para muita coisa. Ela é uma cana, é um vegetal que não é utilizado para praticamente nada, porque quando resseca, não serve como madeira, não serve para levantar casa, não serve para levantar outras coisas, não é utilizado em construção, porque ela é muito frágil. Mas é muito bonitinho enquanto está verde, enquanto está tenro. Ele fica ali, ele faz é muito bonito, às vezes o gado alimenta daqui e dali, mas ele não serve para construção. A cana, quando ela resseca e quebra, gente, ela se torna mais frágil ainda. Qualquer coisinha quebra aquele pedacinho de cana. Qualquer coisinha quebra aquela plantinha quando ela está já defeituosa, quando ela já está abatida, quando ela já está ressecada pelo vento, pelas tempestades, pelas coisas que batem, pelos animais que passam e vão quebrando aquelas plantinhas. Outra comparação que eu acho muito interessante é o pavio que fumega. O pavio que fumega é um pavio que antes acendia uma lamparina e deixava um fogo bom que iluminava bastante o ambiente. Mas o pavio que fumega é aquele pavio, querido, quase apagado.
quase apagado. Sabe aquela luzinha já quase extinta? Sabe aquele foguinho que qualquer soprinho, qualquer ventinho acaba de apagar? E se não for uma intervenção humana ou divina de trazer fogo, nunca mais se acende de novo. Jesus, ele se utiliza desta alegoria, na verdade uma profecia, para falar do tipo de tratamento que ele daria ao povo de Israel. Pastor, o que é isso? É assim, Jesus, na sua trajetória pela terra, ele encontrou pessoas que eram como canas quebradas, sim ou não? Qualquer coisa ele destruiu um pouquinho mais, sim ou não? Sim. Jesus, na sua caminhada na terra, ele encontrou pessoas que eram como pavio que fumega, sim ou não? Sim. Quase apagadas, sem força, sem brilho, sim. E como foi que ele tratou essas pessoas? Vocês sabem? O versículo 20, ele diz, é um texto muito interessante e de muita sabedoria, e talvez hoje eu fale com pouquíssimas pessoas que estão aqui, mas se eu falar com uma pelo menos, eu estou feliz e realizado. Eu vim hoje para falar com uma pessoa que está aqui. A palavra do Senhor diz que Jesus, no seu ministério, cumprindo a profecia de Isaías, ele não esmagará a cana que já está quebrada, e nem apagará o paviozinho que já está se acabando. Você entende isso? Talvez hoje esteja alguém aqui vivendo um momento de fragilidade da vida, igual a um caniço rachado. Talvez hoje exista alguém aqui que se imagine o caniço quebrado. Talvez hoje tenha alguém que esteja aqui como um pavio que fumega, quase apagado, só não apagou ainda porque Deus não deixou. E eu quero trazer uma pequena palavra de esperança para você nessa noite. O nosso Deus é um Deus tão poderoso e tão maravilhoso que Ele nunca vai esmagar um caniço quebrado, e Ele nunca vai terminar de apagar um paviozinho que fumega. Ele nunca vai te destruir, Ele nunca vai permitir que você seja destruído. Você pode dar um glória a Deus? Mas de qualquer maneira eu quero te perguntar, você hoje é um caniço rachado? Faz tempo que você deixou de ser altivo, orgulhoso, alegre, feliz da vida? Antes você estava erguido, esbelto, nutrido ali pela seiva, pela água forte do Jordão, tendo suas raízes bem firmadas naquele solo tão rico. Talvez você fosse alguém que tinha um fogo dentro de si, um fogo do Evangelho dentro de você, e quem sabe por conta das dificuldades da vida você tenha se apagado, já está quase sem vida, quase sem brilho. Você sofreu palavras duras, você sofreu a traição de um amigo, você sofreu a destruição de um lar, de uma família, talvez até a traição do próprio cônjuge, talvez você sofra pelo seu próprio fracasso, ou pela rigidez de alguns líderes religiosos. Quero dizer uma coisa para você, querido. Nosso Deus, Ele age justamente quando a gente se acha um nada. Sabe, um dos textos mais lindos da Bíblia que eu considero, é esse que o Eduardo acabou de ler. Porque o Senhor, Ele é capaz de fazer tudo, e o Senhor fez tudo. João capítulo 1 diz que Ele fez tudo. Ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não te fez para ser um caniço rachado, nem um pavio
cujo brilho e a força está acabando. Deus não te fez para isso. Mas as dificuldades da vida, elas nos jogam no chão, sim ou não? Sim. Mas o nosso Deus ainda nos levanta do chão, sim ou não? Sim. E essa é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento não é você pode, não pode, faça isso, não faça aquilo, toque nisso, não toque naquilo. Não, a mensagem do Novo Testamento é: o Senhor quer levantar aquele que é fraco e abatido, e ainda Ele cura aqueles que são enfermos, como no caso do texto de Mateus capítulo 12. Hoje eu vim orar por um milagre aqui para você. Hoje eu vim orar por aquelas pessoas que vieram para cá hoje precisando de um milagre. Eu quero orar por você que está aqui hoje precisando muito de Deus. Se hoje você está tudo bem, se você não está precisando de nada, por favor, desculpe, talvez hoje o culto nem que seja muito para você. Glória a Deus, está tudo bem. Mas hoje eu vou orar pelo caniço quebrado, por aquele que é um paviozinho só fumegando. Eu para cá se arrastando. Amém, querido? Porque o nosso Deus ainda hoje Ele remove as pedras. Diga assim: Ele ainda hoje remove as pedras. Amém? Como é que Ele faz, pastor Pedro? Ele transforma em inocente o acusado. E Ele ainda faz com que vença a vergonha. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 1. João 8, 1 é um texto de vez em quando a gente tem que estar lendo dentro da igreja. A gente tem que ler sempre, que é para as pessoas não perder a referência de quem é Jesus de verdade. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio e onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pedro, qual é a verdadeira missão de Jesus? O que é que a gente está falando nessa noite? Eu estou falando num Deus que Ele inocenta. Ele tira o peso da culpa e da condenação. Pastor, eu tenho carregado isso. Pois, deixe que Jesus hoje Ele tire toda essa dor do teu coração, de culpa. Amém? Porque Ele não te acusa. Nem eu tampouco. Nem nós nos acusamos. Amém? Com a obra de Jesus, Ele nos inocenta. E ainda mais, queridos, Ele te dá força para você vencer a vergonha. Porque tem muita gente que não entende o caráter do que é vergonha. Tem muita gente que fala a respeito de culpa e acusação. Eu não quero me sentir culpado. Tem gente que vence a questão da culpa, mas não consegue vencer a questão da vergonha. Vencer a vergonha é mais trabalhoso do que vencer a culpa. Você sabe disso? Exige mais força, existe cada vez mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Você tem que estar muito firme com Deus para vencer, não a culpa, mas para vencer a vergonha. E o nosso Deus, Ele não vai quebrar o caniço que já está rachado. Ele não vai apagar o pavio que ainda fumega. Ele não vai acabar de te matar. Quem prega isso não está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é esse. Você pode dizer amém para isso? Amém. Segunda coisa que eu gostaria de pontuar hoje, acerca desse Deus tão poderoso, que ainda hoje faz milagres, que ainda hoje remove as pedras,
é que você não deve perder a festa. Diga para você que está do seu lado, não perca a festa. Diga assim, livre-se da prisão da amargura. Amém? Abra agora lá em Lucas 15. Lucas 15, 25. Olha que texto lindo, que a gente tem também de vez em quando, a gente está lendo de novo. Lucas 15, 25 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E lhe informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ei, querido, perca a festa não. Ei, não perca a festa não. Não deixa ficar no teu coração a amargura não. Não deixa ficar no teu coração a amargura da ofensa, a amargura das palavras, a amargura da dor, da traição e até do teu próprio erro. Não deixa ficar no teu coração isso não, querido. O que Deus está fazendo é lindo, o mover que Deus está fazendo é maravilhoso. Deus está agindo no meio da sua família, senão você não estaria nem aqui hoje. Você entende isso? Só o fato de você estar aqui hoje significa que Deus está agindo sim no meio da sua família. Talvez você não tenha tudo que você gostaria de ter, talvez você não comprou tudo que gostaria de ter comprado, talvez você não esteja vivendo tudo que você gostaria de vivenciar. Ei, escute, mas não perca a festa por causa disso. Deus está fazendo obra linda, querido. Deus está fazendo a sua obra aqui na terra. Ele fala, ele cumpre o que promete, ele cumpre o que promete. Eu e minha esposa, a gente estava numa reuniãozinha de oração da minha vizinha. E eu nem ando muito na casa da minha vizinha. Mas quando escutei o fogo caindo lá, opa, eu vou lá na passadinha. E tinha uma irmãzinha lá, profeta do Senhor, vaso, boca de Deus. E a irmã, quando cheguei lá, eu me sentei bem quietinho, de bermuda, do jeito que eu estava, chinela, bem à vontade, na casa da minha vizinha, não tem problema. Cabeça baixa, e ela veio, ela começou a profetizar coisas sobre mim, sobre a Janete, que a gente nunca imaginou na vida. E uma das coisas que ela falou foi que Deus estava permitindo que houvesse uma aliança. Primeiro ela falou da minha aliança com Deus, é uma coisa que eu falo muito. E depois ela falou que eu estava fazendo uma aliança, ela me via fazendo uma aliança com uma pessoa do outro lado do oceano, lá nos Estados Unidos. E eu achei legal, porque ela disse: olha, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente do Brasil, nem o outro presidente pode impedir o que Deus vai fazer. Tão interessante. E aí, queridos, na minha última viagem agora, para a nossa igreja lá em Orlando, que Deus permitiu que a gente fizesse, porque Ele quer que a gente faça, uma pessoa de lá, que não nos conhece, a gente está lutando ao nosso favor, está trabalhando para a gente, porque Deus mandou Ele ajudar a gente lá. Ou seja, a aliança que o Senhor falou em oração, Ele está cumprindo agora, já existe. Em agosto Ele vai estar aqui com a gente, pregando aqui na igreja. Eu estou muito feliz porque o Senhor, Ele cumpre as promessas dEle, Ele vai cumprir na sua vida também. Você não está vendo hoje, mas Ele vai cumprir. Ele não vai quebrar, acabar de destruir um caniçozinho que já está rachado, não. Ele não vai terminar de apagar um paviozinho que está só fumegando. Ele não vai fazer isso, você entende isso? Antes de terminar, você vai dar uma glória a Deus. Terceira coisa, eu queria dizer para você, nessa palavra, que Ele ainda remove as pedras, é que quando você, desculpa falar, porque hoje eu vou estar tratando, não é de muita gente, eu sei que é para essa palavra hoje, talvez seja só para uma pessoa. Deus remove pedras ainda hoje, mesmo quando você não se entende bem
com seus parentes. Deus, Ele está trabalhando na sua vida, mesmo quando, nesse momento em que você não está se relacionando bem com a sua família, quando você está lidando com parentes difíceis. Deus está agindo. Foi assim com Jesus? Foi assim com Jesus. Em Marcos, no capítulo 3, tem uma coisa que dá um nó na cabeça de um bocado de gente, a partir do versículo de número 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, porque Jesus tinha mãe e tinha irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Ele então lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã. Tem gente que tem problema na sua família? Tem. E hoje eu queria dizer para você que o Senhor, Ele está atento a tudo isso. O Senhor está atento a tudo isso. Ele está trabalhando na nossa família. A verdade é essa. Se você perguntar assim: Pedro, o que você mais quer nessa igreja? O que você mais quer nessa igreja? Estou aqui interessado que a gente venha rodopiar aqui, que a gente venha cair no poder. Eu estou muito interessado em ver a sua família abençoada. A sua família abençoada. Se eu conseguir isso, se nós conseguirmos isso, a gente cumpriu toda a missão que Jesus nos deu aqui enquanto Igreja Nova Criação. Tem umas que gostam de trabalhar com missões, tem outros que gostam de trabalhar com jovens, tem outros que gostam de trabalhar com o sertão, tem outros que gostam de trabalhar com o evangelismo, outros gostam de trabalhar com o discipulado 1 a 1. Queridos, aqui é a família. Eu quero ver a sua família abençoada. Tem muito casamento aqui para mim ainda celebrar. Muita gente que ainda vou casar. O pessoal que é solteiro deve estar fazendo assim, ó. Cada de gente que eu vou casar. Amo fazer casamento. Passou por perto de mim, eu estou casando. Só para não perder o ritmo, já casei hoje. Mas olha só, deixa eu te contar. Tua família é prioridade de Deus. Sabia disso? Onde foi que Jesus fez o primeiro milagre dele? Foi num casamento. Por quê? Para mostrar o quanto Ele se importa com a nossa família. Amém? Pedro não está bem, é difícil. Não é fácil tratar com parente. Tem parentes que roubam a nossa força? Sim, tem. Tem uns que tiram a nossa alegria? Tem. Jesus passou por isso? Ora, se não passou. Passou. Chegou em Nazaré, um bocado de gente lá para ele curar, abençoar, e Jesus conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele chegou a dizer que não tem profeta sem honra, senão na sua própria terra. Profeta de casa não tem honra. Jesus passou por isso. Eu queria tanto abençoar a família, eu tenho certeza que você não consegue, não é assim? Eu queria tanto pregar alguns, eu não tenho força. Eu queria tanto alcançar algumas pessoas, eu queria tanto que algumas pessoas viessem para a minha família, mas não está acontecendo. Acontece? Sim, é verdade. No meu caso também. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso me incomodava muito e parou de me incomodar. Certo dia, quando eu fui para o Iguatemi com minha mulher, a gente estava lá, ela estava escolhendo as roupinhas bem bonitinhas para ela. E aí, nessa loja, eu encontrei meu primo, o primo mais velho que eu tenho, o neto mais velho dos meus avós, o primeiro neto da minha avó, do meu avô Pedro. E aí eu encontro meu primo, e a gente começa a conversar ali, de uma maneira bem tranquila, fazia tempo que a gente não se via, e eu perguntei: ei, cadê tua mulher, está bem, como é que está teus filhos? Não, estou na igreja, todo mundo lá se converteu, todo mundo lá é crente, só eu que não sou ainda. Olha só que legal. E cadê aquela tia? Não, aquela tia agora está crente também, está na igreja também.
E os filhos também estão indo. Eu perguntei, cadê aquele outro pessoal? Não, aquele pessoal também se converteu e está indo para a igreja. É mesmo. E, gente, foi tão interessante, porque eu não sabia, mas ele começou a falar do pessoal da minha família, parte de mãe, que se converteu ao Senhor. Enquanto eu estou cuidando das coisas do reino de Deus aqui, Deus está lá na minha família cuidando das nossas coisas, das minhas coisas, da minha família, do meu povo. É assim contigo também. Talvez você não vá ver agora, porque o profeta de casa não tem muita honra. Talvez você não vá conseguir pregar para ele, você não vai conseguir alcançar. Ei, mas Deus vai levantar outras pessoas que vão pregar para ele. Você entende isso? Você pode dar uma glória a Deus? Seu problema, na verdade, sua tarefa, é só acreditar no Senhor. Amém? E na sua área de abrangência, você ser fiel e continuar servindo a Deus. Ei, Deus vai continuar trabalhando. Diga assim, eu não sou Jesus. Você não é Jesus. Você não é onipotente, você não é onisciente. Você não tem uma paciência do tamanho da de Jesus. Não vai ter, nunca. Preciso dizer isso para você, Regina. Você não vai ter uma paciência do tamanho da de Jesus. Mas ele está operando, sim ou não? Sim. Pedro é aquele parente chato, como é que eu faço? Ora por ele. Ora por ele. Amém? Só ore e deixa Deus agir. Ele age? Age. Ele cumpre a promessa dele? Sim. Ele acaba de matar, de destruir? Não. O caniço quebrado, ele pisa e esmaga? O pavio que fumega, ele dá um soprinho só para acabar de... Não. Ele não faz isso. Ele trata. Ei, ele levanta. Ele ergue. Jesus não veio para destruir o povo de Israel. Jesus veio para levantar o povo de Israel. Levantar uma nação inteira. E dentro daquela nação sair uma igreja. Mas eu queria que você guardasse só um pouquinho mais. Eu ainda tenho mais um pouquinho de tempo. Só mais uma coisa. Ou duas. Anote essa. Ele ainda remove pedras, amém? Então não há problema em sonhar de novo. Não há problema em você voltar a sonhar. Você vai ter que enfrentar o desânimo. Quem mandou você parar de sonhar com as coisas maravilhosas que o Senhor quer fazer na sua vida? Por que você parou de sonhar com as bênçãos de Deus para você? Parou de sonhar? Eu vou te contar. Pare de sonhar não, querido. Pare de sonhar não. Dias melhores que ainda virão, com as bênçãos do Senhor que ainda serão derramadas sobre sua vida. Sabe, se tem uma coisa que me marca muito ainda hoje, depois de 4 anos de Igreja Nova Criação, eu acho que eu nunca vou entender direitinho também todo o processo, mas houve uma mudança de estação na minha vida. Estação muda. As estações, elas sofrem as suas mudanças. É tão bonita essa época, eu gosto tanto de andar pelo sertão, nessa época do mês de abril, março, abril, maio, porque a gente vê o sertão tão verdinho, por causa das chuvas. A gente come milho verdinho, né? Cozido, gosto. Mas quando vem a época da seca, do verão, da nossa estiagem aqui, é chato, é duro. E às vezes fica pensando, meu Deus, desce uma chuvinha hoje, era tão bom para aliviar esse calor, não é verdade? Mas as estações mudam, queridos. A estação que você está vivendo hoje, entenda, ela vai mudar. Eu não sei quantas pessoas são aqui hoje estão se alimentando dessa palavra, mas eu preciso dizer, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Então volta a sonhar de novo. Esses dias eu precisei dizer para um irmão nosso da igreja: ei, querido, cara, tão gente boa,
tão inteligente. Ele passou muito tempo perdido com droga e acabou atrasando a vida dele. E ele estava querendo fazer um trabalho que não é irregular, mas é um trabalho tão sem vantagem. Eu sei, cara, para com isso aí. Vai estudar. Como assim, pastor? Ei, eu quero você formado, eu quero você graduado, eu quero que você faça vestibular e eu quero que você entre na universidade, eu quero que você se forme. Ele tomou um susto, ele nunca imaginou na vida que eu ia dizer aquele negócio aquele para ele, porque ele estava se acostumado a ser aquele rapaz da droga, aquele rapaz viciado, de internação, não conseguia nada, perdeu tudo, não consegue fazer nada. E quando ele disse assim, quando eu falei para ele, eu quero ver você com o bacharelado nas mãos, o certificado de bacharelado, ele ficou sem acreditar. Preciso te pedir hoje, volte a sonhar, querido, mas sonhe com coisas grandes. Pedro, eu estou vendo um momento tão difícil. Pois então, já que você está vivendo esse momento difícil da tua vida, já que o caniço já está rachado e o pavio está quase apagando, ei, acende isso aí, voltando a sonhar com coisa grande, volta a sonhar com coisas maiores agora. O que era você fazer antes é pequeno, faça coisas maiores agora. E para terminar, deixa eu dizer só mais uma coisa. Ele ainda remove as pedras, amém? Ele ainda cumpre as promessas dele, diga amém. Então, você pode observar diante disso que é real, é verdadeiro aqui no nosso meio, um enorme pressentimento e uma grande esperança de que Deus vai nos abençoar. Um enorme pressentimento e uma grande esperança de que Deus, Ele vai nos abençoar. Mas você tem que ter genuínas atitudes de fé. Marcos 5,34 diz assim: Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Era uma mulher que havia 12 anos, ela sofria com hemorragia. 12 anos, sabe o que é 12 anos você sofrendo com a mesma coisa? 12 anos sofrendo com o mal, 12 anos sofrendo algo muito ruim, que consome, que debilita, que machuca, que faz as pessoas se afastarem. 12 anos sofrendo de algo muito ruim. Mas um dia a bênção chega. Porque um dia a bênção vai chegar na sua vida. E o Senhor vai mudar. Amém? Pedro, o que é que você quer de mim hoje? Eu quero uma atitude de fé. Simplesmente fé. Eu volto para o começo do culto. Eu quero que você confie em Deus. E eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Preciso que você feche seus olhos um instante. E se você foi a pessoa que chegou aqui hoje, o caniço quebrado, ou o pavio que fumega, se você chegou aqui hoje bem quebradinha, se você chegou hoje aqui só o bagaço, achando que está tudo acabado, achando que você não vai mais conseguir dar a volta, achando que está acabado para você, que não tem mais como sair dessa, hoje eu vim aqui para te dizer, o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele não esmaga o caniço quebrado, nem assopra apagando o pavio que só fumega. Ele restaura, Ele levanta, Ele conserta, Ele faz tudo novo.
Ele faz tudo novo de novo. Ele realiza sonhos, Ele cumpre a palavra dEle. Aquilo que foi profetizado vai se tornar real, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é fiel e poderoso para te abençoar, Ele é poderoso para te dar o sustento, Ele é poderoso para te levar a um nível que você nunca imaginou na sua vida antes. Ele é poderoso para fazer coisas grandes e poderosas. Quero te pedir, volta a sonhar. Ei, volta a sonhar. Fecha teus olhos e volta a sonhar agora. Qual foi o sonho que você perdeu? Qual foi o sonho que ficou para trás? Porque você achou que o tempo passou, não dá mais, você não vai conseguir. Foi que você perdeu aí de sonho. Volta a sonhar, querido. Esse ambiente aqui é um ambiente de expectativa, de esperança, de vida nova, de reconstrução, de pessoas aqui que se levantam. Aleluia. Glória a Jesus. Sempre duvide do evangelho da opressão. Sempre duvide do evangelho da condenação, porque esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Nunca foi e nunca será. Vai ter bênção para sua família? Vai. Seus filhos vão se perder? Nunca. Sua família vai morrer de fome? Nunca. Faça sua oração, faça sua oração nesse lugar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode fazer a sua melhor oração nessa noite. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga para Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Braços é o meu descanso. Só faz isso quem confia, querido. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu daquele que nunca me deixou, nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Você pode declarar isso nesta hora. Diga: seu alcançarei, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas.
teus braços é o meu descanso. Vamos orar mais uma vez. Sinceramente, eu não sei, eu não consigo identificar quem hoje está nessa circunstância. Eu acho que nem cabe a mim, mas eu queria que você orasse pela sua vida. Só ore pela sua vida, querido. Só ore, só peça a Deus. Porque assim como aquela profecia de Isaías se cumpriu em Jesus, em Mateus capítulo 12, as promessas dele vão se cumprir na sua vida também. Você não vai ser destruída. Você não vai ser destruída. Deus não deixa. Aleluia, Deus. Deus não deixa. Aleluia. Poxa, mas você não sabe o tamanho do erro que eu cometi. Ele te inocenta. Ele te justifica. Ele te justifica. Só coloca teu coração nele. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele. Confie no Senhor. Sua casa não vai ser destruída. Sua família não vai ser abatida. Seus filhos vão ser uma bênção nessa terra. Seus filhos vão ser uma bênção na terra. Seus filhos são lindos. Eu já vejo seus filhos. Eles são lindos. Sabe, teus filhos vão brincar na tua casa e te servir a Deus. Sabia que teus filhos vão brincar na tua casa, cantando as musiquinhas da igreja, fazendo culto lá? Sabia que teu filho mais velho, quando escutar alguma palavra tola dentro de casa, ele vai dizer: Jesus não gosta disso? Vai ser a cara dele essa história. Jesus não gosta disso. Teus filhos vão trazer tanta alegria à tua família. Pai, sustenta teus filhos em ti, Senhor. Levanta hoje, Pai, os caniços quebrados, os pavios fumegantes. Pai, eu te peço, acende novamente, Senhor. Aqueça os corações. Deus, aqueça os corações mais abatidos. Aqueça os corações mais esfriados, ó Pai, que chegaram aqui pelas dificuldades da vida. Aqueça os corações com esperança, com fé e com amor, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palavra de Deus para ti hoje. Volta a sonhar. Ei, volta a sonhar. Volte a sonhar. Quem mandou você parar de sonhar? Faça sua obra, Deus. Faça sua obra, Senhor. Faça sua obra na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Levanta o abatido. Fortalece o debilitado, Pai. Deixa ninguém aqui desistir, não, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta teus filhos, ó Pai. Levante seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Diga amém, diga amém, amém. Dê um glória a Deus, igreja. Aleluia. Quero orar só mais uma vez. Tem alguém aqui que gostaria hoje de entregar sua vida para Jesus, fazendo uma aliança com Ele? Talvez você esteja vindo de até mesmo decepções religiosas, mas o nosso Deus, Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Pessoas decepcionam, Jesus nunca. Você que está aqui hoje e deseja entregar sua vida para Jesus, fazendo uma aliança com Ele, levante sua mão bem alta, que eu quero orar por você. Dá um sinal para mim, quero orar por você. Tem alguém? Alguém nessa noite? Amém. Podemos encerrar? Antes de encerrar, o Tiago, você queria dar um testemunho, é isso? Você pode vir aqui bem rápido. Tiago é um jovem maravilhoso, filho do Ina e da Aline, irmão do Davi.
Deus tem feito uma obra linda na vida desse rapaz. E ele queria contar uma coisa hoje para a igreja. Vamos, Thiagão. Glória a Deus. Eu fui para o acampamento do Dux e essa é provavelmente a terceira semana, se eu não estou enganado, desde o acampamento. E o tema do acampamento foi Home Run. Como Deus tem um propósito para você ir a todas as nações e fazer discípulos de todas as nações. Você sair da sua zona de conforto, se arriscar e confiar que Deus tem um propósito para o que você faz e o que você fala, o que você pensa. Confiar a sua vida em Deus. E desde então, eu tenho, até mesmo antes do acampamento do Dux, eu pego muito ônibus, pessoal. E por vários momentos eu ficava ali e eu entrava, né, no ônibus e ficava olhando para aquelas pessoas sentadas, em pé, depois de um dia cansativo, né? E ficava por alguns segundos ali olhando essas pessoas. Não sabia muito bem porquê. E eu me sentava depois de um tempo. Então, depois do acampamento do Dux, teve uma vez que eu estava no ônibus, em pé, olhando para essas pessoas, e me veio a vontade de falar uma palavra para elas, de falar sobre Deus, falar sobre Jesus, de falar sobre como Deus ama cada uma daquelas pessoas que estavam ali, como Jesus tem um amor infinito, né, para cada uma daquelas pessoas, lembrar dessas pessoas, né, que no caso na época, né, depois do acampamento, sobre a Páscoa, né, que a Páscoa não era só de ovos e chocolate, que tinha um significado profundo, né? E eu falei essa palavra pela essa primeira vez, né, e dentro do ônibus, gritei assim, sem falar muito alto, né? Boa noite, pessoal. Quero falar uma coisa para vocês. E tem, crescido no meu coração, inclusive, esse desejo de, alcançar pessoas, de sair da zona de conforto e falar da palavra de Deus para cada nação. E antes de chegar aqui na igreja, pessoal, eu tinha um período na minha vida que eu não acreditava em Deus, eu era ateu, certo? Eu tinha me convencido de que Deus não existia. E mesmo os meus pais, né, me chamando para ir para a igreja, eu não queria ir. E eu achava que não ia dar em nada. Então, tinha um momento da minha vida que eu não acreditava em Deus e que eu não era muito feliz. A minha autoestima era baixa, eu tinha momentos de depressão, por muito tempo eu deixei de ir para a escola. Então, assim, antes de vir para a igreja, antes de, né, sair da minha zona de conforto, né, sair de onde eu estava, dar um passo, eu era de um jeito. Depois que eu comecei a escutar a vontade de Deus para a minha vida mudou 180 graus, mudou completamente. E já faz mais ou menos um ano, né, que eu venho para a igreja. E eu tenho essa vontade, de aprender mais sobre a palavra, tem crescido em mim. Eu acho que todo mundo, né, deveria querer sair do raso. Todo mundo deveria estar em águas profundas. Todo mundo deveria, por exemplo, ir para a escola dominical, né, e aprender mais sobre Deus. Ou então, na sua própria casa, abrir a Bíblia todos os dias e ler sobre a palavra. Porque a palavra, né, a Bíblia diz sobre a armadura de Deus, né, que a nossa espada é a palavra. E que nós devemos vestir a armadura de Deus, né? Couraça de justiça, nos pés a paz, o capacete da salvação. Então, assim, o papel do cristão é saber justamente o que é ser cristão, né? O que é seguir a palavra de Cristo, os mandamentos de Cristo para a nossa vida. Então, assim, eu tenho crescido, Deus tem colocado essa vontade no coração, né? De falar essa palavra para pessoas que eu nem conheço. E no acampamento, através dos missionários, né? Deus tem confirmado isso no meu coração. Então, assim, eu fui na primeira semana, né, depois do acampamento, eu falei dessa pregação, essa mensagem, eu falei no ônibus. Na outra segunda eu fiz de novo, porque Deus colocou no meu coração, falando para outras pessoas em uma outra linha de ônibus. E depois eu falei de novo na quarta, e depois numa outra segunda, eu acho que nessa última vez foi ontem. E pessoal, eu quero falar para vocês rapidinho, sobre 3 coisas que aconteceram, 3 contatos que eu tive com
almas que Deus queria que eu falasse, né, com essas pessoas. Então, assim, teve uma vez, tem que estar certo, bem rápido. Assim que eu tinha saído do terminal, né, depois de falar a palavra que eu tinha falado para essas pessoas, tinha um homem ali no colchão, tossindo, né, bem, provavelmente morador de rua. Eu sentei ali, orei com ele e orei pela vida dele. Essa foi a primeira vez que eu falei com alguém, tive um contato assim. A segunda vez é quando eu estava saindo do PG, meu pequeno grupo, perto de um viaduto na calçada, e tinha um homem que estava alterado, tinha acabado de consumir bebida alcoólica. Eu sentei ali com ele e orei pela vida dele. A terceira situação foi hoje. Hoje eu tinha esquecido a minha chave de casa e eu tinha que voltar para a escola para fazer uma prova. Se eu não tivesse esquecido a chave de casa, eu teria almoçado em casa. Mas como eu esqueci a chave de casa, eu fui logo para a escola, peguei um ônibus. Lá no ônibus eu dei mais uma ministração, né, uma mensagem para essas pessoas, porque Deus tinha colocado no meu coração. E eu decidi sentar na cadeira do lado de uma pessoa que eu nem sabia quem era. E eu perguntei para essa pessoa: você acredita em Jesus? Aí ele falou: sim, eu acredito. Nós começamos a conversar e ele disse que já tinha 14 anos, alguma coisa assim, de jornada como cristão, né, mas que não acreditava bem mais. Teve uma hora que ele falou para mim que ele era um bandista e que tinha acontecido várias coisas com ele. Eu sei que no final, né, quando a gente chegou na parada, ele me deu o contato dele para a gente conversar mais e para eu me contar mais do meu testemunho para ele, né? E eu sei que pelo nome de Jesus ele vai sair da situação que ele está e ele voltará para a presença de Deus. Então, pessoal, é isso que eu queria falar nesse testemunho. É que Deus tem um propósito para cada um de vocês. É um propósito que talvez vocês nem saibam o que é, né? E talvez a situação que vocês passam, vocês não sabem para que está servindo. Mas eu tenho certeza que a situação, por mais que não pareça ser favorável, Deus tem um propósito para ela. É isso. Gente, assim, diante de tudo que o Tiago falou, o que eu mais fico feliz, e eu tenho certeza que os pais dele também, é porque há mais ou menos um ano atrás, a mãe dele, a Aline, me colocou num grupo de oração pelo Tiago. Porque o Tiago estava em casa, sem querer sair de casa, deprimido, triste, e hoje está aqui, ó. A maior vitória é essa. A maior vitória é você estar aqui. Amém? Deixa eu abençoar. Se Deus fez por ele, pela família dele, Ele vai fazer também por você. Você acredita nisso? Amém? Levante seu mão bem alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com tua casa, com tua família, com a igreja do Senhor aqui espalhada por toda a terra, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz.